Galera do YouTube, tô trazendo mais material da matéria Ciências Humanas. Vou ler para vocês hoje bitmaps da escravidão no Brasil, Segunda Guerra Mundial. Se o vídeo não for ficar muito longo, também pretendo ler ditadura militar no Brasil. Vou colocar link de todos na descrição do vídeo para download. Partiu! Escravidão no Brasil. Escravidão africana existiu no Brasil entre os séculos XVI ao século XIX. Ela só foi abolida de forma oficial em 1888 com a assinatura da Lei Áurea, parênteses 1888, parênteses, na transição do período imperial para o período republicano. Brasil, último país da América a abolir a escravidão. Os escravos africanos chegavam em navios que saíam da costa africana, desembarcavam no litoral do Brasil, concentrados na região do Nordeste e Sudeste. A mão de obra escrava estava envolvida na economia do açúcar, trabalhando nos engenhos do litoral brasileiro. Estiveram envolvidos na plantação de café, incluindo em todo o período imperial. No Brasil, os escravos africanos eram submetidos à violência extrema, seja ela uma violência física ou psicológica. A única forma de conseguir liberdade era através da Carta de Alforria. Ela poderia ser conquistada de diversas formas. Era ganhando uma Carta de Alforria, o escravo conseguia sua Carta de Alforria pelo seu próprio senhor, ou por um testamento que o senhor deixava liberdade a ele, ou em vida. Alguns senhores ainda em vida concedia carta de alforria para alguns de seus escravos. Segunda forma de conseguir a alforria, compra da carta de alforria. Nesse período tinha alguns escravos de ganhos. Esses escravos vendiam frutas na cidade e trigo, e com essa atividade ele conseguia algum ganho ao longo de sua vida. Se ele conseguisse algum ganho considerável, ele tentava negociar a sua carta de alforria. Outra oportunidade de carta de alforria com alistamento. Alguns homens escravos se alistavam no exército, em troca ganhavam na alforria, como aconteceu no caso da Guerra do Paraguai e outras revoltas internas. Não tivemos uma expansão espontânea dos escravos, por livre e espontânea vontade. Quarta forma de conseguir alforria, essa vinha por forma legislativa, por leis abolicionistas que por alguma forma libertava
este homem e essa mulher da escravidão. Fugas de escravos vale tanto para os escravos africanos quanto para os escravos indígenas. Foi uma das maneiras mais conhecidas de resistir à escravidão e eles fugiam para diversas localidades, formando o que nós chamamos de quilombos locais de resistência do trabalho escravo. Um dos quilombos mais conhecidos do país foi o Quilombo dos Palmares, que existiu na região de Alagoas, Serra da Barriga, ponto. Havia outras formas de resistir, por exemplo, sabotagem de plantação, suicídio, aborto durante a história colonial e imperial. Nós tivemos outras formas de resistência, trabalho escravo, seja esse trabalho africano, seja esse trabalho indígena. No século XIX, alguns políticos e teóricos defendiam um processo de embranquecimento da população. Se deu com a vinda de imigrantes, principalmente imigrantes brancos europeus. Esse processo que chegou a ser discutido e levantado no século XIX, vimos uma marginalização da população negra. É uma ampliação de contratação de imigrantes numa tentativa de embranquecimento. Pela documentação do Brasil, a mão de obra escrava africana foi a mais utilizada durante o período colonial e em alguns anos do período monárquico. Por que foi mais utilizado a mão de obra escrava africana? Era mais lucrativo para os portugueses o tráfico negreiro. Fato da presença jesuíta no Brasil, os jesuítas se posicionaram contra a escravidão de índios catequizados, ou também chamados os índios pacificados. Um terceiro ponto seria os indígenas conhecer melhor o território, que facilitaria então as fugas dos escravos indígenas. Conhecia melhor o território. Os africanos chegavam ao território do Brasil já com conhecimento técnico em relação a muitas práticas agrícolas e muitas práticas de mineração. Por último, podemos levantar a hipótese que relaciona a morte de índios que eram contaminados por doenças que chegavam a partir dos viajantes europeus. Assunto: Segunda Guerra Mundial. De 1939 a 1945, formação de dois blocos, Bloco Eixo, expansionismo, Roma, Itália, Berlim, Alemanha, Tóquio, Japão. Nesse bloco temos a Alemanha nazista de Adolf Hitler, o terceiro Reich, e também a Itália fascista do Mussolini, Imperador Hirohito no Japão, que também estava condenando uma política expansionista agressiva. Desde o final do século XIX e início do século XX, Japão vinha trazendo características imperialistas expansionistas. Havia, por exemplo, conquistado a Manchúria, que era um território da China.
Bloco dos Aliados, parênteses, antinazismo, parênteses, França, Inglaterra, União Soviética, Estados Unidos, parênteses, entraram no conflito logo depois que tiveram uma base atacada, base de Pearl Harbor, localizada no Havaí. Japão, que atacou a base dos Estados Unidos com sua política expansionista naquele contexto por disputa pelo Oceano Pacífico e por domínios asiáticos. Antecedentes da Segunda Guerra Mundial. A Alemanha foi muito humilhada pelo Tratado de Versalhes, parênteses, 1919, parênteses, criou um sentimento de revanche, que vai ser uma das causas da Segunda Guerra Mundial. Sem contar com a ascensão dos regimes totalitários, sendo mais conhecido o nazismo e o fascismo, que também vai contribuir porque é uma das principais características desses regimes totalitários, é a expansão territorial. Hitler vai começar a expandir o território dele mesmo. Antes da Segunda Guerra Mundial eclodir, uma guerra já não aconteceu devido a países como França e Inglaterra tentaram não declarar guerra. Tinha acabado de sair de uma guerra que ele chamava de política de apaziguamento. Eles foram segurando, mas chegaram uma hora que não tinha como mais apaziguar. Guerra Civil Espanhola, parênteses, 1936 a 1939, parênteses, Foi nessa guerra que o nazismo testou sua capacidade bélica. Depois da Primeira Guerra Mundial foi criada a Liga das Nações, com o objetivo de manter a paz mundial. Foi um fracasso total da Liga das Nações. A União Soviética foi uma potência na época, uma das maiores responsáveis pelo destruimento do nazismo. Segunda Guerra Mundial terminou, os aliados venceram, parênteses, França, Inglaterra, União Soviética e Estados Unidos, parênteses, ponto. Pós-Segunda Guerra Mundial, muito complicado, pois dentro do bloco vencedor é um país socialista, União Soviética, França, Inglaterra e Estados Unidos capitalista. Aí vem a Guerra Fria. Tivemos a Declaração Universal dos Direitos Humanos, parênteses, 1948, parênteses, ponto. Criação da ONU, parênteses, Organização das Nações Unidas, parênteses, ponto. Ela se encerrou de uma maneira muito trágica, triste, com o lançamento de 2 bombas atômicas, uma na cidade de Hiroshima, outra na cidade de Nagasaki, inaugurando o que nós chamamos de medo nuclear. Todo o final de guerra, principalmente o mapa europeu, foi alterado, como a criação do Estado de Israel. Mais um assunto: ditadura militar no Brasil. Durou de 1964 a 1985. Começou a partir de um golpe que envolveu os meios militares
quanto civis. Derrubou o presidente gaúcho João Goulart, marcado pelo autoritarismo e repressão. Só se encerrou em 1985 com o processo democrático de eleições indiretas que elegeu o político Tancredo Neves. Não virou presidente devido ao seu falecimento. Naquele contexto que assumiu foi o presidente José Sarney. O processo de redemocratização só foi concluído em 1988 com a promulgação da Constituição Federal de 1988. Aspectos gerais de uma ditadura: violação dos direitos humanos, ausência de eleições diretas, mídia controlada e falsas propagandas, censura, ausência de livre-arbítrio, autointervenção do Estado no controle educacional, econômico e social, antecedentes da ditadura, Guerra Fria, medo de uma revolução socialista, parênteses, exemplo, portanto, Cuba, parênteses, regimes ditatoriais da América do Sul, Operação Brother Sanders, com tropas militares dos Estados Unidos enviadas ao Brasil. Estopim para a derrubada de João Goulart foi o comício de Jango na Central do Brasil, parênteses, RJ, parênteses. Às vésperas do golpe militar de 64, esse comício ficou conhecido como Comício das Reformas. Nesse comício, João Goulart anunciou as possíveis reformas de base, tanto no sistema agrário como uma possível distribuição de terras no próprio sistema educacional, no sistema bancário, parênteses, alterações de juros, parênteses, ponto. Marchas conservadoras ligadas ao grupo da direita começaram a acontecer. Uma que ficou conhecida foi a Marcha da Família com Deus pela Liberdade, que já naquele momento pedia intervenção militar. No dia 31 de março até 1º de abril, já havia tropas militares indo em direção ao governo, numa operação chamada Popeye, dirigida pelo general Mourão. Foi um golpe civil e militar. Empresários, políticos e grupos importantes da sociedade se movimentaram em favor da deposição de João Goulart. Empresários políticos e grupos importantes da sociedade se movimentaram em favor da deposição de João Goulart. Saído da presidência, João Goulart foi para os Estados Unidos. Assumiu a presidência Ranieri Mazzilli, parênteses, presidente da Câmara, parênteses, foi nomeado presidente provisório. Depois disso, tivemos o primeiro presidente militar, Castelo Branco, foi escolhido em eleição direta como presidente. Antes dele assumir, já foi assinado o primeiro ato institucional militar. Durou 21 anos e teve 5 presidentes, Castelo Branco, parênteses, 1964 a 1967, parênteses. Costa e Silva, parênteses, 1967 a 1969, parênteses. Médici, parênteses, 1969 a 1974, parênteses. Geisel, parênteses, 1974 a 1979, parênteses.
João Figueiredo, parênteses, 1979 a 1985, parênteses. Anos de repressão e controle. Anos de atos institucionais, decretos assinados pelo governo para dar legitimidade à ditadura. Esses 21 anos de ditadura no Brasil, muitas estatais foram criadas. Uma das mais conhecidas foi a Embraer. Período de grandes obras no Brasil, obras faraônicas, parênteses, Transmazônica, Ponte Rio-Niterói, parênteses, outras grandes obras. Investimento em hidroelétricas e energia nuclear. Milagre econômico. O governo Médici aumento significativo no produto interno bruto do PIB, mas não foi sentido pelos grupos sociais do Brasil. Para promover o aumento do PIB, a dívida externa aumentou, promoveu uma alta concentração de renda. Nesse mesmo governo Médici, tivemos um efeito esportivo da seleção brasileira de futebol, que venceu a Copa de 1970 realizada no México. Aproveitou deste efeito histórico para fazer propaganda ufanista nacionalista. Foram nesse momento que surgiram o slogan para frente Brasil, ou Brasil, ame ou deixe, ou ponto. Artistas como Chico Buarque e Geraldo Vander faziam canções de protesto. Atuações de intelectuais que lutaram contra a censura e publicaram várias obras que incomodaram o governo. Luta armada contra a ditadura militar no Brasil ocorreu tanto pelos guerrilheiros, tanto na cidade, parênteses, urbana, parênteses, quanto no campo rural, parênteses, como foi o caso da guerrilha do Araguaia. Durante esse período, muitas pessoas saíram do país, foram presas e mortas, como o jornalista Vladimir Herzog. Muitas operações ocorriam na ditadura, como a desse ponto. Opan.vírgula, Operação Bandeirante, ela ocorreu em São Paulo, foi uma missão para capturar pessoas que estariam atentando contra o Estado. A Operação Condom recebeu apoio da CIA estadunidense e contou com ditaduras da América do Sul para pincelar possíveis líderes comunistas. Lei da Anistia, parênteses, 1979, parênteses, ela permitia a volta dos exilados, soltou os presos políticos e concedeu perdão, parênteses, esquecimento, parênteses, tanto para aqueles que cometiam crimes contra a ditadura, também para aqueles que cometeram crimes pela ditadura, ou seja, os militares. O processo de abertura para a democratização foi muito lento. Costumamos dizer que foi lento, gradual e seguro. Foi marcado pelas diretas já, que não ocorria há muito tempo. As eleições diretas só foram acontecer em 1989, eleição que Fernando Collor venceu.